Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao A Vida Não Para. Estamos ao vivo para todo o Brasil nesse momento aqui pela TV Evangelizar. E você, minha convidada, meu convidado no programa de hoje. Inclusive, vamos falar sobre um termo assim, um tanto quanto diferente. Você já ouviu falar sobre a tal da síndrome do efeito porta? Como assim efeito porta? É aquela história de que você vai, simplesmente passa de um cômodo para o outro, saiu ali ó, do chuveiro, passou para o quarto e bum, esqueceu o que ia fazer. Ou esqueceu o que estava pretendendo fazer naquele momento. Você já passou por isso? Já passou por essa sensação? Ou de entrar no banheiro e simplesmente esquecer o que ia fazer. Ou chegar na cozinha, passou por uma porta e... Gente, o que eu ia fazer mesmo? Você já passou por isso? Então, manda pra gente tua pergunta, manda pra gente aí a sua dúvida. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Nosso telefone vai ficar aberto para receber as tuas mensagens. 41 98793 6281. Pronto, tá aí para você mandar mensagem e a gente poder conversar junto, tá? Além disso, a gente também vai falar sobre as redes sociais. Qual que é o seu maior medo com essa modernidade toda, com essa liberdade do uso das redes sociais? É virar meme? Já pensou um vídeo teu aí virando meme na internet? Você sabe qual é a situação que você pode passar juridicamente quanto a isso? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E vamos viajar para São Paulo. Eu vou te levar numa viagem linda. A gente vai conhecer o Museu do Café. Afinal de contas, o Brasil é um dos maiores produtores de café do planeta. E sim, tem muita história esse museu ligado realmente à história do nosso país. E a gente começa indo para Londrina, vamos? Chega aqui comigo, vamos passear lá em Londrina, porque a gente vai conhecer a história do Seu Francisco. O Seu Francisco, ele realiza corridas aí algumas vezes na semana e ele tem inspirado muitas pessoas, porque ele faz isso há muitos anos. Então, já que a nossa ideia aqui é te inspirar, olha isso. 3 vezes por semana, Seu Francisco está assim, correndo. O cenário preferido é o Lago Igapó, que fica no centro de Londrina, na região norte do Paraná. E quem o vê assim, cheio de disposição, se impressiona mais ainda quando descobre a idade. 90 anos, correndo há 45. Esses 45 anos eu fiz com bastante disciplina. Também parei eu fumava até os 45 anos, inclusive fumava, larguei de fumar e passei a me cuidar melhor da saúde. E graças a Deus estou aqui até hoje com muita saúde, sem tomar medicamento nenhum. E eu dou isso a Deus, que é, principalmente, que é o nosso Criador, mas os cuidados que a gente deve ter também com o corpo. A corrida de rua é o único esporte que ele pratica. Hoje, com bem menos frequência que no início, mas ele já correu até meias maratonas. A última foi em 2019. De lá para cá, entendeu que o corpo e a idade estavam dando sinais de que era preciso diminuir o ritmo. Depois, com uma certa idade, depois de 70 anos, eu já subia nos pódios, porque era corrida por idade, então... Aí eu me animei mais ainda. Comecei a correr as meia maratonas, corri meia maratona em Foz do Iguaçu, corri meia maratona do Rio de Janeiro e todas as meia maratonas de Londrina até o ano de 2019 eu fiz aqui. O Cláudio é um parceiro que, vez ou outra, tem o privilégio de correr ao lado de Seu Francisco. O conheceu em 2017, em uma corrida, claro, e virou fã. Quando eu participei da minha primeira meia maratona, daí o senhor Francisco chegou praticamente junto comigo. Um senhor de idade chegando com uma pessoa bem mais jovem do que ele. Então isso me impactou bastante. O Cláudio costuma encontrar com Seu Francisco nas corridas de rotina e foi numa dessas que ele decidiu gravar o treino e compartilhar nas redes sociais. O vídeo teve quase 6 milhões de visualizações. Foram mais de 230 mil compartilhamentos e mais de 5.600 comentários. Pessoas de todos os cantos do Brasil se sentiram motivadas com o exemplo do Seu Francisco. O senhor está correndo quantos quilômetros hoje? Hoje eu vou correr só 5 hoje. Tá ótimo, né? Já deu quantas voltas? Eu já dei 4. Legal, tá quase terminando. O senhor tá... Eu acho que eu tô correndo, né?
Mas tem gente que me passa andando, como é que faz? Tá correndo, sim. Eu gravei, eu achando que ia inspirar algumas pessoas, mas não na intensidade que chegou desse jeito, né? Então eu fiquei muito feliz. Eu espero que continue inspirando muito mais pessoas, né? Do jeito que tem inspirado até agora, né? Surpresa também para o seu Francisco, que já garantiu que no que depender dele, ainda vai correr muitos quilômetros. Se Deus me der saúde, né? A gente depende muito também da divindade, né? Vamos fazer a nossa parte, lógico, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas até enquanto eu puder correr, eu vou correr e vou dar esse exemplo bom aí para os mais jovens. Que coisa linda, né? Isso é um exemplo de vida, então parabéns para ele. E que bom que ele está inspirando tanta gente. A gente está aqui para mostrar esses exemplos de pura inspiração. E agora vamos falar da inspiração ou a falta dela quando você passa de um cômodo para o outro. Você já passou por isso? Efeito porta. Quando você vai fazer alguma coisa muito importante, passou de um cômodo para o outro, esqueci o que eu ia fazer. O que eu ia fazer mesmo? E aí você fica naquela... O que eu faço? Mordo a ponta da língua, cutuco o olho, passo a mão no cabelo para tentar lembrar de novo o que eu tinha que fazer? Pois é, a gente vai conversar aqui com a neuropsicóloga Samantha Blates. Aliás, Samantha Blates, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para a gente começar essa conversa, esse efeito porta... né? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz... Parece que a gente está entrando no outro mundo, passou ali pela porta, pronto, já esqueci o que ia fazer. Na verdade, o efeito porta, ele é um subproduto, ele é um efeito de uma característica da memória chamada limite de eventos. Tá? Então, assim, imagine que você entrou num shopping para procurar uma blusa e você quer uma blusa de uma determinada cor e você vai passar por várias lojas até achar o que você quer. Você já pensou o que aconteceria com você se você saísse do shopping e você lembrasse de absolutamente tudo que você viu, todas as cores, todas as vitrines, todas as conversas? Não tem como fazer isso. Então, o nosso cérebro ele precisa fazer duas coisas. Primeiro, um reset. Ele tem que limpar aquelas informações que não são tão importantes, né? E ele também trabalha com uma coisa chamada limite de eventos. Você vai lembrar das coisas em pequenos... Você vai lembrar das coisas em pequenos blocos, pequenos eventos. Então, o que acontece com o limite porta? Você vai formular, por exemplo, uma intenção. Eu vou à cozinha para pegar um copo d'água. Você está fazendo uma intenção e gerando uma memória. E o seu cérebro muitas vezes entende que quando você sai deste ambiente onde você fez essa intenção e entra em outro, ele precisa resetar, porque você está trabalhando com a memória de curto prazo e ela é limitada. Ela tem um volume de informação limitado que ela consegue armazenar. Então, ele precisa dar uma limpada e só vai manter as coisas mais importantes. E aí vem o efeito porta. Então, às vezes, você sai desse contexto, entra em outro, o seu cérebro entende que aquele contexto terminou e que você vai estar apto para outros contextos e aí elimina aquela informação. E em casa, por exemplo, eu estou em casa e eu vou usar até o exemplo do copo que você usou agora. Estou saindo ali do meu quarto e vou para a cozinha para pegar um copo d'água. Chego na cozinha e fico olhando. Pego uma banana, um comprimido e subo de volta, vou lá pro outro ambiente da minha casa e daí lembro. Eita vida, eu tinha que pegar o copo d'água, peguei um comprimido e pegar uma banana. E aí? É a mesma coisa? É uma outra característica da memória que está ligada com isso. Porque para ter essa memória de eventos ou limite de eventos, que é uma característica da memória, você tem essa memória de trabalho que ela é de curto prazo, de tempo limitado e volume limitado, mas você também precisa de uma outra memória auxiliar, que é a memória episódica. A memória episódica é uma memória de longa duração no nosso cérebro e esta é uma memória
contextualizada, Carla. Então, quando você pensa o que, como, quando, onde, porquê, isso é uma série de informações que dão um contexto do armazenamento das informações nessa memória. Então, o onde e o quando fazem parte da memória episódica. Por isso que, quando você volta para o seu lugar original, aonde você formulou a intenção, gerou aquela memória, a chance de você lembrar da formulação original aumenta, porque o quando e o onde são pistas que o seu cérebro sempre utiliza para lembrar de informações. Então, na verdade, você está voltando para um ambiente onde você está disponibilizando mais chances para o seu cérebro lembrar daquilo que ele havia formulado. Então, olha só. Essa é uma característica bem interessante. Só que tem um outro aspecto, que o limite de eventos, ele não diz respeito apenas à mudança de ambientes, tá? Você pode sofrer esse mesmo efeito, por exemplo, você está trabalhando numa tela de computador e fazendo um trabalho, e fecha aquela tela e vai para outra. O seu cérebro também pode entender que este evento acabou e que você precisa focar a sua atenção em um outro evento. E aí você apaga da cabeça o que você estava fazendo naquela tela naquele momento e esquece de voltar para ela. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pra rua. Eu quero saber a opinião das pessoas sobre o tal do efeito porta. Olha só. Sabe quando você levanta, você vai fazer uma coisa e simplesmente você se esqueceu? Ou você vai fazer alguma coisa e você esqueceu o que você ia fazer? Na sua rotina você acaba passando por esses momentos? Sim, muitos. Acontece rotineiramente, vamos dizer assim, eu tô pensando muito numa coisa, e daí eu vou fazer outra, e daí eu esqueci o que eu ia fazer, e daí eu volto para o que eu tava fazendo, para tentar lembrar o que eu ia fazer. Sim, acontece geralmente quando tá focado numa coisa, daí vai e faz outra, e quando vai voltar a fazer, mas o que é? Vira e mexe, eu esqueço. Quando eu abro o celular também, eu abro o celular, vou em algum aplicativo, eu esqueço que aplicativo que eu vou entrar, daí eu saio de casa, eu não lembro se eu fechei a porta, não lembro se eu ia fazer alguma coisa. Eu acho que às vezes sim. Acho que por conta de a gente estar pensando em muita coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes pode acontecer, acho que sim. Nossa, bastante, assim. Às vezes, tipo, dentro de casa, geralmente. Assim, eu levanto pra ir na cozinha pegar um copo de água, eu chego na porta, eu já olho, tipo, meu Deus, o que eu vim fazer? Às vezes acontece, porque eu tenho tantas coisas para fazer na semana, que às vezes um simples ato de pegar um copo da água, eu já chego na cozinha e, que nem minha amiga, eu acabo esquecendo. Geralmente quando eu vou no banheiro e com a intenção de tomar banho, esqueço minha toalha. Diariamente acontece. Vou pra cozinha, o que eu vim fazer? Abro a geladeira, o que eu vim fazer? E tem alguma situação inusitada ou diferente que você se lembre que aconteceu isso e que você lembra até hoje que foi engraçado ou alguma coisa assim? Como eu trabalho como motorista, já aconteceu, tipo, de eu esquecer e eu tá lá numa outra cidade, eu tenho que voltar, tipo, 30 quilômetros para fazer aquilo lá, que era aquilo que eu tinha pensado em fazer. Eu fui pedir um Uber para ir para a faculdade, daí quando eu tava pedindo eu lembrei que não tinha aula, mas daí eu tava indo no Uber e eu já tava na cabeça que eu não tinha. Daí eu cheguei lá, eu não sabia o que fazer. Eu pensei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes acontece, tipo, você tá no quarto, por exemplo, daí você foi buscar alguma coisa na cozinha, chega na cozinha, você não lembra mais o que você tava fazendo lá, mas... Eu achei engraçado uma vez que eu achei que eu tinha perdido meu celular. E aí, pra achar o meu celular, eu liguei a lanterna do celular. E no mercado, já aconteceu eu sair para ir no mercado, comprar alguma coisa e voltar para casa sem ter comprado, porque eu não... Cheguei no mercado, o que eu vim fazer aqui? O que eu ia comprar? Comprar outra coisa e não comprar o que eu precisava ter comprado. Gente, você viu só a situação? Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome dela aqui, mas ela é mãe de um grande amigo meu. E ela estava dormiu cedo, né? O que não é comum. Normalmente ela dormia muito tarde, inclusive tomava remédio para dormir. E eram 9 horas da noite, ela deitou e dormiu. Quando deu 2 horas da manhã, ela acordou assustadíssima, porque ela tinha esquecido de tomar o remédio para dormir. Olha, veja bem a situação. Então, assim, a gente percebeu ali que a maioria das pessoas tem isso, né? Sim. Esse esquecimento, assim, momentâneo do que eu vou fazer. Só que, às vezes, isso compromete muitas coisas. Compromete até mais pessoas. Por exemplo, às vezes você está dirigindo e você precisa ir para um determinado endereço, mas você está tão acostumado a fazer aquele caminho diário que você está indo para aquele outro lugar, para onde você vai todos os dias. Aí você chega lá, você lembra, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que ir lá para o outro lado da cidade?
Acho que nenhum de nós está livre disso, porque, na verdade, esse mecanismo é um mecanismo fisiológico e saudável para o nosso cérebro, né? Ele precisa resetar coisas para poder armazenar coisas novas. Só que existem algumas coisas que podem aumentar esse efeito porta. O primeiro deles é você não estar com uma atenção muito focada, muito consistente. A atenção é uma função de base para que a memória aconteça. Então, qualquer problema com a sua atenção, seja uma noite de sono mal dormida, ou mesmo uma dificuldade de atenção mais crônica, ela pode aumentar o efeito porta. Outra coisa que até vários entrevistadores falaram é o multitarefas, Carla. Então, assim, se você tem muitas coisas para fazer, se você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, o que seu cérebro vai fazer? Ele vai selecionar aquele que ele acha que são as mais importantes e eliminar outras que são menos importantes. E quando você faz essa mudança de ambiente, ele automaticamente vai se concentrar nas novas tarefas a fazer. Então, o multitarefas é um modo de funcionar que é muito demandado da gente hoje em dia. Nós temos muitas coisas para fazer, muitas obrigações, e muitas vezes a vida pessoal e profissional se misturam no tempo e no espaço, e aí você tende a perder mais informações. Que dica você poderia dar para a gente organizar isso? Porque quando você mora com alguém, você ainda fala para a pessoa, me lembra disso? Por mais que às vezes a pessoa esqueça e acabe não te lembrando, né? Muitas vezes são dois esquecidos vivendo na mesma casa. Mas assim, existe uma maneira da gente organizar as nossas tarefas ou aquilo que a gente precisa fazer? Existem algumas dicas básicas que podem ser seguidas. A primeira delas é assim, quando você tem alguma coisa muito importante que você não quer esquecer, procure fazer a manutenção daquela intenção mentalmente. Então, você saiu de um ambiente, está indo para o outro, aquilo é muito importante, fique rememorando aquilo na sua cabeça, sua intenção, até fazer a mudança de ambiente. Isso vai diminuir o efeito porta. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, que aquilo que se fala muito hoje em dia, é a atenção plena. Você tem que estar plenamente consciente do que você está fazendo naquele momento, para não perder essa sensação do presente. Por exemplo, estou colocando a minha chave aqui e depois eu preciso lembrar que é neste lugar que minha chave está. Então, você formula isso também mentalmente e às vezes verbaliza para você mesmo como um mecanismo para fortalecer aquele traço de memória, tá? E assim, evitar o multitarefas. E você falando uma coisa interessante. Vou pedir para alguém me lembrar. Se você tiver com outro esquecido também, você pode usar outros dispositivos para você lembrar. Lembretes, post-its, a própria Alexa. O seu celular, que ele pode ser programado para alarme ou para agenda online. Então, você pode ter os dispositivos externos que dão apoio para a sua memória. Trabalhando para a gente, principalmente nesse mundo multitarefas. Tem pergunta, vamos lá. Rosilene, bem-vinda. Muito obrigada pela mensagem. Os sintomas do efeito porta podem estar relacionados ao Alzheimer? Essa é uma pergunta bastante frequente e a resposta é não, porque o Alzheimer ele tem uma característica de adoecimento, de perda de células nervosas dentro do cérebro que vai causando uma deterioração progressiva. O efeito porta é uma função fisiológica das memórias para que você consiga estar sempre apto a armazenar informações novas. Então, o efeito porta é fisiológico e benéfico para o organismo, muito diferente dos esquecimentos do Alzheimer. Então, o efeito porta não é tão ruim assim, porque se a gente fosse lembrar de absolutamente tudo na nossa vida, provavelmente iríamos enlouquecer. Seria uma sobrecarga no seu sistema e o seu cérebro, ele não é feito só para memorizar. Ele é feito para pensar, para raciocinar, para planejar. Então, ele tem várias outras tarefas além das memórias. Você tem que usá-las a seu benefício
em seu benefício, então não é só lembrar, é o que fazer com essas informações. O Carlos mandou mais uma perguntinha pra gente aqui. Os homens esquecem mais do que as mulheres? Olha, existe esse mito e é normal que isso aconteça. Normalmente as mulheres são mais detalhistas e como as mulheres têm uma habilidade linguística, uma função linguística normalmente maior, elas vão utilizar com mais detalhes e com mais facilidade a memória episódica. Então, normalmente as mulheres tendem a lembrar mais das coisas do que os homens. E aí tem muito mais responsabilidade, né? Porque normalmente o homem pede, me lembra aí, pede pra esposa, pra mãe, né? Pra sogra, pra irmã, me lembra aí que eu tenho que fazer, é sempre por aí, né? Bem, eu quero te agradecer pela tua vinda aqui, foi muito bom, quero te convidar a voltar mais vezes, foi muito, muito interessante esse assunto, né? Porque é um assunto que tá ligado na nossa vida diária, eu imagino que nenhuma pessoa que está nos assistindo aqui já não tenha passado por isso, então, né, foi muito bom. Muito obrigada, Carla, pelo convite e obrigada à nossa audiência pelas perguntas e obrigada pelo convite. Muito obrigada. Agora, olha só, gente, o intervalo é super rápido e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre memes. Será que hoje um dos medos da atualidade é virar meme na internet? É literalmente virar um personagem e aí ser descrito como esse personagem por muitos e muitos anos? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Muito bem, estamos de volta para falar sobre meme. Tiração de sarro na internet, né? Resumindo, é exatamente isso. Muita gente morre de medo, de repente, de uma reação espontânea, até engraçada, viralizar na internet e virar um problemão na vida. Ser reconhecido até na rua como, aquela pessoa que caiu, que levou um tombo, ou aquela pessoa que falou alguma coisa muito engraçada, ou até mesmo algo mais sério, né? Ligado à polícia, à justiça. Eu vou conversar agora, a gente vai viajar. Vamos para Itapeva, em São Paulo, conversar com a Juliana Albanês, para que a gente possa entender como é possível transformar esse limão numa limonada. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda. Olá, Carla, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e vamos falar de meme. É isso aí. Quero saber uma coisa. Pessoa que tem medo de viralizar na internet com algo assim que possa deturpar a imagem. Que dica você daria? Eu sempre falo que as pessoas têm muito medo, né, de quando abre a câmera e vai falar. E eu costumo dizer que o medo de falar em público é totalmente diferente do medo das câmeras. O medo de falar em público, muitas vezes você tem medo do branco, do improviso, do agora. E o medo de gravar vídeo, muitas vezes a gente tem medo do depois. Tanto de flopar quanto de viralizar. Então, o que é o flopar, né? O flopar é quando a gente não tem aí nenhuma visualização, a gente grava, se prepara, faz tudo bonitinho, mas o vídeo não tem engajamento. E viralizar é quando você perde o controle também. E as duas situações geram medo. E para a gente começar, eu falo que a gente tem que começar confortável, a gente tem que começar num ambiente seguro, então de preferência quando não tem ninguém. Esse negócio de abrir a câmera no meio da multidão, isso é quando, vamos dizer, a gente está num passo 2, para a gente começar a gravar vídeos com segurança, vai para o lugar mais confortável da sua casa, onde você tem mais segurança, fecha a porta, esteja ali com você mesma, que ali a gente começa um bom vídeo. Dizem que no TikTok o lugar mais filmado do mundo é no banheiro. E por que é no banheiro? Porque no banheiro a porta tá fechada, tá trancada e todo mundo tá em segurança, né? Então pode ser um bom começo aí, um lugar seguro. Você falou sobre gravar vídeos no meio da multidão. As pessoas, nem todas as pessoas gostam de aparecer ou aceitam isso. Então o risco que você corre de abrir a câmera do celular no meio da rua, por exemplo, e sair filmando o rosto das pessoas, é inclusive de ter um problema sério ali na hora, né? Sim, eu vou te falar uma coisa, Carla. Eu moro na Inglaterra, né? E agora estou no Brasil. E na Inglaterra isso é muito sério. Se você abrir a câmera e filmar pessoas ali ao redor de você, às vezes você tá no metrô, tá na rua e tudo, principalmente se tiver criança,
nossa, isso pode ser um problema sério. Então, eu acho que antes disso, né, vamos gravar o vídeo a gente mesmo, vamos gravar o vídeo num lugar seguro, onde todas as pessoas ali envolvidas estão querendo estar com você. Esse é o melhor jeito de começar, para você já não começar com problemas, né, com pessoas que não queriam estar ali naquele vídeo ou naquela situação com você. Juliana, você acha que falta etiqueta nesse ponto? Sabe, educação mesmo nesse ponto? Porque as pessoas, elas acham que elas podem sair gravando tudo e todos, né? E não é bem por aí. Aqui no Brasil isso é muito comum, é muito difundido, inclusive, como você citou, você que mora num outro país completamente diferente do Brasil, a gente percebe essa mudança também na maneira como as pessoas elas se tratam, né? Então, assim, inclusive tem empresas aqui no Brasil que acabam obrigando funcionários a gravarem vídeos para rede social interna da própria empresa, a intranet. E muitas vezes essa pessoa não quer fazer isso, ela não foi contratada para fazer isso. Hoje a gente tem visto, né, Carla, uma necessidade de aparecer muito grande. Eu falo que na minha época a gente se formava para contador, para dentista, para médico, e em nenhuma hipótese a gente pensava em ter que gravar vídeo para mostrar o seu próprio trabalho. Hoje isso é uma necessidade. Então eu acho que a gente tem que aprender de etiqueta, a gente tem que aprender sobre comunicação, oratória, sobre a questão da imagem, a questão do espaço do outro. Quem nunca, né? Que às vezes está num ônibus, está no espaço público e tem alguém filmando e falando muito alto ou com uma música muito alta. Tudo isso é etiqueta, tudo isso incomoda. E tudo isso é muito ruim para a gente, logicamente, do aspecto profissional, mas também para quem está ali ao redor. Então, a gente precisa começar primeiro com aulas de etiqueta, sim, para a internet, para a gente não ferir o espaço do outro, não entrar no espaço do outro, mas principalmente a gente também precisa ter aí uma melhor performance em vídeo, uma melhor performance em comunicação, que isso não só ajuda no vídeo, mas ajuda para a vida, porque no vídeo você aprende sobre improviso, você sabe bem aqui, né, no programa, a gente aprende sobre improviso, a gente aprende sobre como fazer ali uma entrevista, uma conversa com alguém, vamos colocar entre aspas, render mais, né? Fazer daquela pessoa ali, tirar o máximo. Então, de todos os aspectos, a gente aprender sobre comunicação é muito bom. A questão é o bom senso na hora de gravar. Certo. E para quem sonha em ser famoso na internet, né? Porque, como você disse, a gente estudava para ser dentista, para ser advogado, médico, né? E agora a gente vê uma mudança muito grande no querer transformar a vida do dia para a noite com apenas um meme mesmo, ou com um vídeo, ou viralizar para ganhar dinheiro com a internet. Que dica você daria? Porque tem gente que faz isso há muito tempo, tenta e não consegue. E tem gente que do dia para noite foi lá e conseguiu. Primeira coisa é você começar a gravar mais vídeos. É muito difícil uma pessoa que grava apenas um vídeo e esse vídeo viralizou apenas numa tacada só. Isso é raríssimo. As pessoas que viralizam, que fazem disso uma profissão, elas fazem da gravação de vídeo um hábito. Então, não que necessariamente eu tenha que postar tudo, mas eu tenho o hábito de gravar bastante coisa. Esse é o primeiro ponto. A gente costuma dizer que qualidade é melhor que quantidade, mas no vídeo isso não é verdade. É a quantidade que vai te levar à qualidade. Então, comece a gravar desde já. Comece a se gravar, comece a ver o que dá certo, o que não dá, comece a ver aí aonde que você se sente melhor. E uma outra dica é você pegar um assunto do momento e colocar o seu olhar, o seu trabalho, a sua área naquele assunto. Então, você pode pegar aí um assunto, às vezes, político, às vezes um assunto de uma novela que viralizou algum assunto e aquilo tem a ver com você. Às vezes é um assunto de futebol, do esporte, e que aquilo tem a ver com você. Então, é você pegar um assunto do momento, algo que já está viralizado, e você colocar o seu olhar, a sua carreira, a sua profissão, o seu conhecimento sobre aquele assunto, e aí é uma grande forma também de você começar a viralizar, porque as pessoas já estão procurando aquele assunto e vão te encontrar. E falar sobre um determinado assunto que você
conheça e domine. Porque o que mais Que tem a na ver com internet, sua área, né, Juliana, é gente falando um monte de abobrinha sobre determinados assuntos, inclusive incitando pessoas a fazerem coisas erradas, se traduzindo e se colocando como coach, como treinador de vida. Isso é muito perigoso também, né? Sim, um fato muito importante para a gente dar certo em vídeos é você falar sobre assuntos que você realmente conhece. Então é muito interessante que você pegue um assunto do momento, mas que você coloque a sua autoridade. Aí você pode perguntar para mim, Ju, mas o que eu sei que é a minha autoridade? Como que eu descubro no que eu sou boa em falar? Como que eu descubro a minha autoridade? A autoridade é tudo aquilo que você superou. É tudo aquilo que você realmente conheceu, seja do ponto de vista acadêmico, então eu fui lá, eu estudei, eu me certifiquei, eu concluí um curso sobre, ou eu aprendi na vida. Às vezes a vida me ensinou, então às vezes a pessoa passou por um problema de saúde muito grave, ela não estudou aquilo, mas ela conhece, porque ela sabe, ela passou por aquilo. Então, para você descobrir os assuntos que você domina, você deve pensar qual assunto eu tenho autoridade para falar. E a autoridade é tudo aquilo que você superou, tanto no ponto de vista acadêmico ou a vida te ensinou. Esses assuntos aí, vamos dizer, você tem aí mais autoridade, mais competência para falar. Passou pela experiência, né? Eu acho que a experiência é a melhor conselheira para todo mundo. Juliana, muitíssimo obrigada pela tua entrevista, pela tua vinda aqui. Quando descer o mapa, chega aqui em Curitiba para a gente se conhecer, tá bom? Tá ótimo, então. Obrigada Obrigada, pelo querida. convite. Um beijo, até mais. Bom demais, a gente vai viajando o Brasil, né? Em busca de pessoas e de profissionais assim como a Juliana, que tem muita experiência, estão aqui para dar conselhos e dar dicas muito boas para você que quer viralizar na internet ou para quem não quer de jeito nenhum. E por falar em segurança na internet, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te apresentar agora um curso de segurança na internet para a inclusão social de idosos. E essa reportagem é do Lucas Marconsoni, olha só. Depois de ter caído em um golpe, foi que a dona Judeci, de 74 anos, resolveu procurar ajuda. Ela precisava aprender ainda mais a dominar o celular. Solicitaram um depósito, como era de parente, eu não questionei, tentei ligar, não consegui, fiz, e só depois, no final do dia, que eu fui saber que era um golpe realmente. Com a tecnologia avançando cada vez mais, estar na terceira idade não é mais um impeditivo para acessar a internet. É por isso que cursos de inclusão social, como esse que é oferecido pelo SESC, está cada vez mais concorrido. A principal queixa é a dificuldade em utilizar um aparelho celular, ainda mais hoje em dia que tudo está conectado. Aplicativo de banco, aplicativo de plano de saúde. Então, tem desde queixas de como baixar um aplicativo, a como pedir um carro de aplicativo, como conversar por aplicativos, redes sociais. Então, são várias demandas que os alunos trazem para a nossa aula. O curso dura aproximadamente 11 meses e é ensinado desde como baixar um aplicativo até manter atualizado e como a tecnologia pode facilitar no dia a dia. O seu Edson adora o curso. Segundo ele, os filhos e os netos não têm paciência para ensinar como no curso. Os filhos estão sempre correndo, então eles não têm paciência. Você vê que tem que ter uma paciência especial conosco, né? Os neurônios funcionam mais devagar. Então, tem que ter uma pessoa com essa capacitação, né? Que daí nos passa melhor, né? E então, com isso, a gente mantém a mente funcionando e sabendo usar melhor o aparelho, né? Em mais de um ano de curso, o SESC já formou mais de 60 pessoas. A turma toda conectada aqui tem um único objetivo: a independência com a tecnologia. Existem vários e vários golpes diferentes, então a gente conversa, dá informação para os nossos alunos para eles saberem se proteger. Desde como identificar um e-mail falso, identificar uma chamada telefônica ou uma mensagem de WhatsApp que pode ser um golpe. Segundo o último levantamento realizado pelo Comitê Gestor da Internet, houve um crescimento de 20% de pessoas idosas usando os ambientes digitais. Somente no Facebook, perfis brasileiros acima dos 60 anos passam dos 4 milhões.
Em contrapartida disso, os idosos são vistos pelos criminosos como alvos fáceis de crimes cibernéticos. Os idosos são cerca de 70% das vítimas que caem em golpes na internet. As vítimas desse crime muitas vezes experimentam um duplo golpe. Além de perderem dinheiro, são psicologicamente afetados. Você já experimentou pitaia? Tem a rosa, tem a amarela, tem a branca, tem umas pintinhas escuras, umas sementinhas escuras dentro. Gente, ela é deliciosa. Há quem diga que ela não tem sabor de nada. Ela é conhecida também como fruta dragão. Dá só uma olhada nessa reportagem. Os antigos parreirais de uva desta propriedade em Marialva, no noroeste do Paraná, ganharam uma nova coloração nos últimos anos. Desde 2017, ao invés de uva, o Luiz produz pitaia, uma fruta exótica também conhecida como fruta do dragão. Saí da uva, mexi com bucha vegetal e fiquei uns 2 anos, mas fui estudando outra cultura, que não tivesse tanta necessidade de veneno e a gente pudesse cuidar dela de forma a longo prazo, né? Uma cultura perene que pudesse ter longevidade. E aí me apresentaram a pitaia e eu achei interessante. Aí eu comecei a estudar e de 2014 a 2016 eu cheguei à conclusão de fazer. Em 2017 eu implantei. De aparência rústica, a pitaia se desenvolve em uma espécie de cacto, mas se engana quem pensa que ela pode ficar sem água. Um dos segredos para uma boa produtividade, segundo o produtor, é manter uma boa umidade no solo. A fisiologia da pitaia, ela necessita de água sim, mas não em excesso. Então o que você tem que cuidar? Em manter ela úmida, não excesso de água. Então no plantio, se for um terreno plano, você tem que procurar não plantar ela dentro de uma bacia. Você tem que fazer tipo um morrinho para plantar ela e ela não ter excesso de umidade. Além da beleza exótica, a fruta tem chamado a atenção por outro motivo. Tanto a pitaia de polpa branca como a de polpa vermelha é rica em nutrientes e vitaminas e contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. É uma fruta nutritiva e ela traz muito aminoácidos e o ponto principal dela é que ela tem componentes que combatem muito os radicais livres. Então ela tem ômega 3, ômega 6, bastante vitamina C. Satisfeito com a mudança que fez em sua propriedade, o Luiz tem buscado cada vez mais fazer o cultivo da pitaia sem o uso de defensivos químicos. E o próximo passo é buscar a certificação de produção orgânica. Na formação, você faz a condução, você faz todos os tratos culturais com referência à adubação, que é tudo orgânico, né? Seria um esterco de gado, esterco de galinha, cama de frango. E aí a gente também fez bastante trato com pó de rocha e cinza de madeira, né? E isso daí tem dado um resultado muito bom. Ela é uma fruta bem propensa aos tratos naturais. Então você tendo um controle, a gente consegue fazer uma interação entre a natureza e a planta, de forma que ela tenha resistência sem ter que ficar usando agrotóxico. Então eu fiquei satisfeito. Está feliz hoje com a pitaia? Eu estou muito. Eu me apaixonei. É uma fruta que ela corresponde à nossa busca em termos de natureza, entendeu? Então ela me levou ao orgânico, que eu sempre quis. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, eu sei que você tenta até comer menos, né? Mas a verdade é que a fome não deixa isso acontecer. Você planeja seguir a dieta, mas a ansiedade, a vontade de beliscar e aquele desejo por doces acabam falando mais alto. E não é só sobre comer menos, é sobre se sentir bem, leve e no controle do seu corpo todos os dias. Pensando nesses desafios, a Vitória Labs criou a Meia Fina, um suplemento alimentar natural
natural que ajuda inibindo o apetite. A meia fina age direto na saciedade, passando para o nosso cérebro a sensação de que o corpo já recebeu o que precisa, evitando aquela vontade constante de comer fora de hora. E tem mais, a meia fina vai regular o intestino, melhorar a digestão e reduzir aquela vontade louca por doce, que é o grande vilão para quem quer emagrecer. Meia fina também contribui para o bem-estar geral, fortalecendo a imunidade e auxiliando na recuperação muscular, deixando o organismo mais disposto. É completo para você que quer mais saúde, mais energia e, claro, aquele resultado visível no espelho. Com meia fina, o Projeto Verão vai ficar em dia de verdade, hein? Com meia fina, você emagrece naturalmente, de forma eficaz, sem efeitos sanfona, sem efeitos colaterais, sem sofrimento. E eu vou te ajudar a realizar esse sonho de emagrecer. Preste atenção. Levando a meia fina em pó, você vai ganhar aqui, ó, uma creatina que ajuda a ganhar massa magra e a meia fina em cápsulas para inibir o apetite e potencializar o seu emagrecimento. Mas ligue já, 0800 101 5010, para você ganhar tudo isso, ó, 0800 101 5010. E tem garantia de resultado, gente. Se você usar corretamente por 7 dias e não sentir diferença, nós devolvemos o seu dinheiro. Emagreça feliz sorrindo com meia fina. Agora eu vou te apresentar um projeto muito legal. É o projeto Novas Histórias. Ele teve início no município de Cipó, lá no sertão baiano. Só que esse projeto ele foi se estendendo, foi se ampliando e chegou, sabe onde? Em Campo Largo, região metropolitana aqui de Curitiba, e o Lucas Marconsoni foi lá conhecer. No coração do sertão baiano, no município de Cipó, nasceu uma iniciativa que vem transformando a vida de centenas de crianças e adolescentes. O Instituto Novas Histórias, um projeto social focado em educação, cultura e esporte, se consolidou como um agente transformador da realidade. É uma estrutura que vai ajudar as crianças no contexto total. Vai chegar na escola, vai estar com melhor leitura, vai estar com melhor relacionamento. Então, esse é um projeto social que ajuda as crianças e as famílias e, naturalmente, o reflexo vai ser na própria escola e daqui a pouco no mercado de trabalho e por aí vai. Lá eles não apenas recebem reforço escolar e participam de práticas esportivas, mas também aprendem diversas atividades culturais, como aulas de música. Com sucesso no sertão da Bahia, onde atende cerca de 600 crianças, o projeto agora expande horizontes, chegando a Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Por aqui, a missão é a mesma: transformar a vida das pessoas. Pouquíssimo tempo, os resultados alcançados têm sido maravilhosos assim. Nós temos visto aí, principalmente crianças com crianças especiais, né, que estão sendo desenvolvidas. Temos algumas crianças autistas que estão conosco e essas crianças a gente tem recebido um feedback das famílias que o relacionamento delas, não só em casa, mas aqui e no colégio lá fora, tem melhorado de uma maneira significativa. O Conexão Campo Largo já começou a atender e oferece as mesmas atividades de Cipó, prometendo transformar a vida de mais de 200 jovens. E as crianças adoram o projeto. Eu gosto mais de estudar e também de brincar. Ver os amigos. Sim. É bacana o projeto aqui? Sim. E agora me conta, você gosta aqui do projeto e o que você mais gosta de fazer? Brincar. Brincar. E você já está na idade de escolher um instrumento. Qual instrumento que você quer aprender a tocar? Piano. A Poliana é a mãe da Júlia e do Emanuel e já conseguiu perceber a diferença que o projeto está fazendo na vida dos filhos. Nós, como família, nós temos sentido uma grande diferença, assim, uma grande presença assim, das atividades e tudo que eles têm feito aqui. A iniciativa do Instituto Novas Histórias é um exemplo inspirador de como a educação, a cultura e o esporte podem transformar realidades e criar novas histórias de sucesso e esperança. O intervalo é rapidinho, um pé aqui e o outro aqui. Daqui a pouco a gente vai conhecer o Museu do Café. Eu volto já.
A segurança alimentar é realmente uma preocupação do Brasil e de outros tantos países. Mas para ter essa segurança alimentar, a gente também precisa ter a independência alimentar. E você já deve ter ouvido falar nas PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais. Não é verdade? A Michele Pacheco traz uma dica muito legal sobre as PANCs. Olha só. Elas fazem parte das lembranças de infância de muitos brasileiros e ficaram perdidas no tempo. Nomes como azedinha, peixinho, fisales, ora pronobis e pequi são estranhos para muita gente. Esses são apenas alguns exemplos de PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Nessa categoria se encaixam aquelas que eram muito consumidas no passado e andam esquecidas, e outras que muita gente sequer sabe que servem para alimentação. Só que elas têm alto teor de nutrientes e estão ganhando destaque nos laboratórios e centros de pesquisa. A EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, tem apostado nas PANCs, que podem entrar no cardápio escolar em breve. Cursos e oficinas têm sido feitos em todo o estado de Minas, mostrando a utilização das plantas não convencionais. O objetivo é incentivar o cultivo e a comercialização delas. Nós temos aqueles produtores que sempre mantiveram as PANC no seu quintal, na sua horta, para consumo próprio. E não levavam para a banca porque eles entendiam que aquilo não teria mercado. Passou-se a então a levar esse material para a banca a partir do momento que o consumidor chegava e perguntava: o senhor não tem essa planta, o senhor não tem aquela? As pesquisas e o trabalho feito pela EPAMIG com os produtores desde 2008 ajudam a aumentar o conhecimento e a oferta de PANCs aos consumidores. Esses são pontos que nós precisamos trabalhar também bastante, não só no sistema produtivo, mas também em caracterizar adequadamente essas plantas e mostrar para o produtor. Assim também é uma forma de produzir, assim também é uma forma de comercializar, mas principalmente como que nós podemos consumir e conservar essas plantas. Francisco é produtor rural em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ele cultiva e vende algumas PANCs e espera que esse tipo de alimento seja mais divulgado. Ainda falta um pouco de cultura nessa área, principalmente para quem está mais assim ligado a fast food, a essa correria do dia a dia e não dá atenção a essas verduras e legumes que também fazem muito bem à saúde. O produtor destaca a versatilidade das PANCs. Cheguei em casa, a esposa tinha feito o almoço normalmente, eu pedi a ela que fizesse a sambuquira. Ela fez, refogou e tal, e coloquei 2 ovos em cima instalado. Até o meu menino que não come falou: meu pai, como é que ficou gostoso? Entende? A pessoa às vezes tem que saber combinar e elas dão sabores e a criatividade na cozinha. Há quanto tempo você não faz um check-up? Um exame de sangue, um eletroencefalograma aqui da cabeça, um eletrocardiograma do seu coração. É sempre bom prevenir do que depois ter que remediar. Olha só. As doenças cardíacas continuam a ser uma das principais causas de morte no Brasil. Os dados são do cardiômetro, que mostram que quase 67 mil vidas foram perdidas até o momento neste ano. Diante desse cenário alarmante, especialistas reforçam a importância de adotar medidas preventivas, incluindo a realização regular de check-ups. Através do check-up, a gente tem como reconhecer o risco cardiovascular de uma pessoa. E uma vez a gente atuando nesses fatores de risco, a gente pode diminuir o risco da pessoa ter um primeiro evento. Dados preocupantes revelam que 23% da população brasileira, aproximadamente 46 milhões de pessoas, nunca visitaram um cardiologista. Ainda mais grave é o fato de que cerca de 14 milhões de brasileiros sofrem de algum problema cardiovascular, segundo estimativas. Para o cardiologista, a solução para mudar esse cenário reside na prevenção. A pessoa tem primeiro já um sinal, um sintoma da doença, para então buscar ajuda. Então já não seria um check-up, você já estaria evitando uma doença ou tentando diminuir um pouco o deletério dessa doença que já está instalado. A solicitação dos exames pode partir tanto do paciente quanto do médico, especialmente se houver sintomas ou histórico familiar de doenças cardíacas. Os exames mais comuns incluem eletrocardiograma, teste de esforço, ecocardiograma e exames de sangue. O Sr. Wilson está realizando um teste ergométrico. Esse exame avalia se existe alguma anormalidade no sistema cardiológico. No caso dele, ele já tem um histórico
cardiovascular. Isso me possibilita manter a minha vida da forma como eu venho fazendo, né? Mantendo meus exercícios regulares e poder ter uma vida normal, né? A prevenção oferece uma segurança significativa, não só pela detecção precoce de potenciais problemas, mas também pela oportunidade de modificar hábitos de vida para reduzir os riscos de desenvolver doenças cardíacas. No caso do seu Wilson, de 73 anos, dieta e exercícios regulares são fundamentais para a saúde do coração. Eu tenho 3 placas na descendente direita, mas isso fazem 8 anos que eu tenho esse problema e tomando remédio, evidentemente, e fazendo exercícios diários, eu tenho mantido essa placa sem aumento. Em um país onde as doenças cardíacas representam 30% dos óbitos e mais de 1.100 pessoas morrem diariamente por essa causa, a mensagem é clara: a prevenção é indispensável. Com a adoção de hábitos saudáveis e a realização de check-ups, é possível combater essa estatística alarmante e salvar vidas. Agora eu vou te levar para a gente passear lá em Maringá. Lá em Maringá, gente, tem um projeto muito legal, que é o projeto TEA em Ação. E a ideia é desenvolver as crianças com espectro autista cognitivamente. Olha só. Para muitas crianças, essas podem ser apenas atividades de recreação. Mas para essa turminha é bem mais do que brincadeira. Todos eles têm transtorno do espectro autista. E cada movimento, cada exercício realizado aqui tem um impacto significativo para o desenvolvimento de habilidades que até pouco tempo atrás alguns não dominavam. O projeto TEA em Ação, desenvolvido há pouco mais de 5 meses em um centro esportivo de Maringá, no interior do Paraná, oferece atendimento gratuito para crianças autistas. O projeto atende crianças com nível 1 e 2 de suporte, na faixa dos 6 aos 12 anos, com atividades de psicomotricidade no solo e na água. E trabalha também um ponto muito importante para crianças com transtorno do espectro autista, que é o desenvolvimento da socialização. A característica são de atividades em grupo, então tem turmas de 5, tem turmas até 10 crianças, né? E a gente promove atividades que desenvolvam a coordenação motora, que desenvolvam vários aspectos, né, do desenvolvimento motor específicos para a idade de cada turma, para que a gente possa contribuir de alguma forma dentro de todo esse desenvolvimento. Cada aula é um misto de brincadeira e aprendizado. E assim, eles vão superando obstáculos, evoluindo e aprimorando habilidades. O autismo não tem cura, mas são atividades como essas que ajudam a melhorar a qualidade de vida das crianças e suas famílias. Você gosta de estar aqui com os coleguinhas? Sim, eu gosto de fazer brincadeira. É muito importante, porque o meu, ele tem uma necessidade assim de se ocupar. Então, assim, é muito bom para o desenvolvimento dele também, para o convívio social, né? Então, assim, é excelente esse projeto. Esses projetos, eles são incríveis porque eles vão se expandindo pelo Brasil. E é essa a nossa ideia, trazer ideias que você também possa levar aí para a sua região. E agora vamos de recadinho com a Olga Bongiovanni. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores.
Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vita e 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria, esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. E nós estamos aí numa semana muito especial, não é verdade? A semana da festa de Jesus das Santas Chagas. E eu já quero fazer um convite especial. Estamos já no 3º dia da 10ª Festa de Jesus das Santas Chagas. E a programação é super especial durante todos esses dias, tá? São devotos que vêm de várias partes do Brasil para essa festa linda, que está reunindo, gente, muita gente, muitos devotos aqui no santuário, inclusive, que estão compartilhando os seus testemunhos de fé e celebrando Jesus das Santas Chagas. Então é sempre muito bom recebê-los aqui em Curitiba, recebê-los aqui no nosso anfiteatro. É sempre muito bom estar junto de vocês. O nosso agradecimento do fundo do nosso coração. E claro que essa festa continua e a gente vai contando essas histórias para vocês no decorrer dessa semana. Bem, agora a gente vai para o litoral paulista. Fazer o que lá, afinal de contas, né? Tem um museu dedicado integralmente à história do café. Você gosta de café? Pois é, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo e, se tratando de café, a gente sabe o que é bom mesmo, de verdade. Olha só. Por aqui se preserva a memória áurea do café. O edifício da antiga Bolsa Oficial de Café, atualmente o Museu do Café, é um marco na história econômica e cultural do Brasil. Localizado no Centro Histórico de Santos, este prédio é famoso por sua arquitetura eclética, combinando estilos neoclássico e barroco, com uma mistura de outros movimentos arquitetônicos que resultam em uma obra única. A Bolsa Oficial de Café foi criada por um decreto federal e começou a funcionar em 1917. Inicialmente em um prédio modesto na rua 15 de Novembro com a Rua do Comércio. No entanto, com o crescimento da importância econômica do café, surgiu a necessidade de um edifício próprio que refletisse o prestígio da elite cafeeira paulista. Assim, foi inaugurado em 1922 o imponente edifício que conhecemos hoje. Em 1890, São Paulo já vai ultrapassar o Rio de Janeiro em termos de exportação, né, de café. A cidade de Santos, ela passa a, digamos, sonhar com essa modernidade que estava chegando naquele momento, né, para São Paulo, a partir justamente da economia cafeeira e que ganhava aqui no Porto de Santos o seu mais novo e potente ponto de escoadouro. O prédio, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, impressiona pela construção que visava afirmar a importância de São Paulo como um dos pilares da economia nacional, especialmente em comparação com os estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ele expressa justamente essa prosperidade, né? Esse símbolo de poder que a economia cafeeira simbolizava, representava para a sociedade brasileira que estava ali saindo do regime de escravidão, né? Entrando em um novo regime político, econômico e social. O museu oferece aos visitantes uma experiência rica em história e curiosidades. Bem cultural, bem histórica, bem rica. Enriquece muito culturalmente a gente. E esse museu, além do cheiro maravilhoso que tem de café, né, tem toda essa história apaixonante que é do nosso café brasileiro. Um dos pontos altos da visitação aqui do museu é o Salão do Pregão. Por aqui, 70 corretores, mais o presidente, negociavam e determinavam as cotas diárias das sacas de café. As negociações aqui foram até o final da década de 1950. Nesse período, né, se faziam duas sessões diárias. 2 vezes por dia se abriam
e chegavam ali os corretores oficiais, né? Então essas pessoas precisavam estar registradas e passava-se a dar então as negociações, né? As propostas de preço e as propostas de compra. O vitral e telas do pintor paulista Benedito Calixto no Salão do Pregão impressionam. Outro destaque é a Torre do Relógio, com cerca de 40 metros de altura, o dobro da altura do prédio. No topo da torre, 4 esculturas simbolizam a agricultura, o comércio, a indústria e os navegantes. Para o seu João, visitar o Museu do Café é mergulhar na história do Brasil, apreciando a importância econômica e cultural local. Esse museu aqui, ele merece ser conhecido por todos, não é só pelo estrangeiro, não. O brasileiro também tem que dar valor ao que é nosso e frequentar para poder ensinar aos filhos, aos netos, que é o meu caso agora, né? Se tivesse cheiro à televisão, eu já estava sentindo o perfume do café aqui, com certeza. E agora você vai fazer o quê? Vai para a cozinha fazer um cafezinho, deixa a TV ligada, porque você vai continuar aqui com a programação da TV Evangelizar. Muitíssimo obrigada por sua audiência, obrigada do fundo do meu coração. Agora a gente encerra o programa com imagem da cidade de Santos, agradecendo a audiência de Santos também, canal 50.1 da TV Evangelizar. Um beijo gigante para vocês, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.